Olá pessoal, graça e paz a todos, bem-vindos à nossa escola bíblica. Estamos estudando neste trimestre a doutrina de Deus e usamos os seus atributos para conhecê-lo um pouco mais. Lembre-se, tudo na palavra de Deus nos mostra que Ele quer ser conhecido para que nós possamos adorá-lo corretamente. Claro que isso não é uma tarefa simples, por isso é bom saber que não conseguiremos saber tudo sobre Deus, mas temos à nossa disposição na Bíblia tudo o que precisamos para conhecer Deus e reconhecê-lo como nosso Senhor, Salvador e Criador de todas as coisas. Até aqui, já vimos que o Senhor é único e eterno, e que Ele é também onipotente, onipresente e onisciente, ou seja, que Ele é todo-poderoso, não limitado ao tempo e ao espaço como nós, e que conhece todas as coisas, até mesmo os nossos pensamentos. Hoje, estamos diante de mais um dos seus atributos, sua santidade. O que significa dizer que Deus é santo? Bem, de maneira simplificada, significa afirmar que Deus é inteiramente separado de tudo quanto é mal e de tudo que possa macular ou desonrar a si mesmo. Sendo assim, ele é separado de tudo que é de natureza pecaminosa, pois ser santo é uma característica do seu ser. Entendemos ainda por santidade de Deus que ele é absolutamente perfeito, puro e íntegro, expressando a majestade de sua natureza e caráter. Se é que existe alguma diferença em grau de importância entre os seus atributos morais, a santidade de Deus parece ocupar o primeiro lugar, uma vez que nas visões que deu aos homens nos tempos do Antigo Testamento, o que mais se salienta é a santidade divina. Vejam que relacionei a santidade de Deus como um dos seus atributos morais, o que significa dizer que o Senhor compartilha desse atributo moral com o homem, a fim de capacitá-lo a viver de uma maneira santa, de acordo com a sua vontade. Então, neste sentido, o homem pode ser santo de forma semelhante como Deus é santo. Daí vem a ordem: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Uma vida de obediência e santidade ao Senhor é exigida do ser humano desde o primeiro casal. Adão e Eva foram chamados a viver de acordo com os mandamentos de Deus. Apesar de Deus ter criado eles moralmente puros, com tudo o que era necessário para cumprir sua ordem, eles fizeram uso de sua liberdade e caíram na armadilha do tentador. A partir dali, o pecado entrou na humanidade, contaminando e culpando a todos. Depois da queda do homem, nenhuma pessoa mais poderia ser pura ou mesmo neutra moralmente. Todos nasceriam com sua natureza corrompida pelo pecado e inclinada a transgredir a lei de Deus. Isto implica porque uma vida de santidade ao Senhor não é aptidão natural própria da capacidade humana e que uma vida de pecado parece ser muito mais prazerosa do que uma vida de santidade no Senhor. No passado, Deus escolheu um homem, Abraão e seus descendentes, para dar origem a uma nação que deveria ser marcada por uma vida de santidade ao Senhor. Deus fez uma aliança com eles e lhes confiou sua revelação especial. Não precisamos nos esforçar muito para saber que Israel falhou, como denunciado pelos profetas. Mas os planos de Deus não falham. E hoje, as promessas acerca de um povo santo, uma nação de reis e sacerdotes, separada e consagrada para o serviço ao Senhor, se cumpre na igreja através de Cristo. Por isso o apóstolo Pedro escreve: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O mesmo apóstolo também relembra a ordem dada no Antigo Testamento acerca da exigência de uma vida de santidade ao Senhor. Ele escreve: mas assim como é santo aqueles que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Portanto, o chamado a uma vida de santidade ao Senhor é feito com a mesma frequência no Antigo e no Novo Testamento. Os redimidos são santos porque foram separados para Deus através de Cristo. Essa santidade flui da cruz de Cristo, porque ali Deus os comprou e os tomou para si. Cristo é o perfeito e o eterno sumo sacerdote, que concedeu ao seu povo livre acesso ao trono da graça de Deus no santuário celestial. Mas se por um lado o cristão está completamente santificado por causa do que Jesus fez em nosso lugar na cruz,
Por outro, ele deve viver uma vida de santidade ao Senhor num processo contínuo e progressivo, que chamamos de santificação. Esse processo de transformação é operado por Deus na vida daqueles que foram regenerados, convertidos e justificados. Nele, o cristão é ensinado e moldado a viver um dia de cada vez para Cristo, numa vida de retidão conforme a vontade do Senhor. Assim também a santificação o leva a morrer dia após dia para o pecado. Vivendo em santidade, o crente vence as tentações e o desejo da sua velha natureza humana. Através da santificação, nosso ser é mudado. Desde assim, somos habilitados para novas práticas, ao invés das práticas da carne, semelhante a Cristo. A santificação ocorre na vida interior do homem, de modo que ela naturalmente o afeta por inteiro, ou seja, corpo e alma, intelecto, vontade e afetos. A Bíblia expõe a santificação sob duas linhas simultâneas. A primeira, a mortificação do velho homem, a natureza pecaminosa. Mesmo após ter sido regenerado, essa natureza pecaminosa não é retirada do cristão, mas é através da santificação que essa velha natureza é subjugada e mortificada. A segunda, somos revestidos de um novo homem, feitos à semelhança de Cristo para as boas obras. O redimido é conduzido a um modo de vida em Cristo que agrada a Deus, como Paulo ilustra em sua carta aos Efésios. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria ou blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Agora estejam alertas. Apesar da santificação ir mortificando a natureza pecaminosa, ela não a exclui completamente. Os cristãos já foram libertos da culpa e do poder do pecado, mas ainda estão sujeitos a ele. Ainda pecamos, mas o pecado não é mais o padrão em nossas vidas. O pecado ocorre na vida de um redimido como um acidente de percurso em sua caminhada cristã. É por isso que os verdadeiros cristãos confessam e oram a Deus em arrependimento pelo perdão dos seus pecados, como afirma o apóstolo João. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim como Deus é santo, nós também devemos ser santos. E é claro que isso é para lá de importante. Como também diz o autor da carta aos Hebreus, sem santificação, ninguém verá a Deus. A santificação reflete de forma visível a regeneração. Ela demonstra de forma clara que alguém nasceu de novo e agora é nova criatura conforme a imagem de Cristo. Através da santificação, o regenerado segue os passos de Cristo. Ele deseja ardentemente o dia em que finalmente poderá contemplar sua face. Muito bem, pessoal. Chegamos assim ao término de mais um estudo bíblico. Desejo a você e toda a sua família uma semana repleta de bênçãos. Não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com parentes e amigos. Até a próxima!